Olá, querido e querida. Hoje eu quero falar com você sobre o processo de envelhecimento. O que a sociedade impõe, principalmente sobre as mulheres, durante esse processo. Vai ser esse o nosso tema. E eu quero dizer para vocês que pensa assim, eu ainda sou muito nova, eu não preciso ouvir isso. A gente começa a envelhecer desde o dia que nasce. E é sobre isso que a gente vai conversar com você. Antes de qualquer coisa, coloca um like, se inscreve nesse canal e todas as vezes que a gente tiver novidade, a gente manda para você. Você será notificado, tá bom? Simone de Beauvoir escreveu, na verdade, 2 volumes do livro O Segundo Sexo. E em 1949, Simone de Beauvoir já dizia que a mulher é vista como um objeto erótico. Por isso que quando ela envelhece, as pessoas não somente sentem repulsa pela mulher, como têm medo também. E muitas mulheres também têm medo desse processo de envelhecimento, porque principalmente no Brasil, o corpo sempre tem sido um capital. O corpo da mulher tem sido enfatizado como sendo algo que você deve preservar. Então, por exemplo, os homens, houve um estudo muito prolongado da antropóloga Miriam Goldenberg, e ela perguntou a inúmeras mulheres o que é que elas mais admiravam em outra mulher. E a maioria delas respondeu a beleza, o corpo e, em terceiro lugar, a inteligência. Ela fez as mesmas perguntas aos homens, e os homens disseram o que admiravam em outros homens. Primeiro lugar, a inteligência. Segundo, o corpo. Terceiro, o sucesso profissional. É muito interessante você observar que, por exemplo, existe um estereótipo da beleza brasileira, da beleza feminina. Hoje, em pleno século XXI, o estereótipo da beleza feminina é um corpo esguio, um corpinho de violão, seios grandes, nádegas grandes, bumbum arrebitado, e tem, inclusive, já foi comprovado que no Brasil, as mulheres brasileiras são as mulheres que mais fazem cirurgia plástica no mundo, apesar de nós não sermos a primeira, eu diria, o primeiro país economicamente bem financeiro, mas o número. Dizem também o seguinte: já existe um ditado antigo, que mulher no Brasil não fica velha, ela vira loira. Então, o número de tinturas de cabelo, o número de cirurgia facial, o número de cirurgias plásticas e o número de botox, que mais? E todos os preenchimentos labiais, o Brasil é o campeão do mundo. Porque há muitos e muitos anos que no Brasil, desde o começo do século XX, século XXI, que o Brasil tem imposto sobre a mulher essa necessidade desse corpo maravilhoso, porque esse corpo vale muito. Aliás, vale até mesmo um bom casamento. E tem uma piada também, que não é tão piada, que o homem, quando ele completa 50 anos, ou quando a mulher completa 30 anos ou 40, não, vamos para 50 anos, o homem troca a de 50 por duas de 25, por duas mulheres. Isto quer dizer o quê? Que o homem não quer, o homem, quando ele se divorcia ou quando ele se separa, ele não procura uma mulher na sua mesma faixa etária, ele não procura uma mulher de 50 anos, ele não procura uma mulher de 60 anos, ele procura uma mulher de 30, de 40, uma mulher bem mais nova, para que ele possa também, isso já está também comprovado psicologicamente, para que ele se sinta que ainda é um macho de verdade, para que ele se sinta mais viril, para que a autoestima dele também seja mais levantada. E a autoestima da mulher também. Vamos voltar para Simone de Beauvoir. Ela também diz que a mulher se sente, ela foi criada para agradar os olhos de outros ou do outro.
A mulher foi criada e foi imposta na sua mente que ela não pode ter estria, que ela não pode ter celulite. E muitas mulheres dizem o seguinte, aliás, eu quero dar uma dica para você, mulher. Muitas mulheres reclamam que os homens querem fazer sexo de manhã ou durante o dia. Já elas querem fazer sexo à noite, com a luz apagada, para que ele não veja a celulite, para que ele não veja a barriga, para que ele não comece a ver as estrias, para que ele não veja os defeitos do seu corpo. Agora, uma dica para você, que a testosterona está no maior pique no homem pela manhã. Então, às vezes, o homem quer ter relações pela manhã e a mulher quer à noite, porque ela quer esconder. Já conversei com inúmeros homens que dizem: olha, a gente nem olha se a mulher tem celulite, se a mulher tem estria, a gente não nota isso. Quem nota isso é a própria mulher. E nós vemos que, em pleno século XXI, o corpo da mulher ainda é, eu diria, idealizado. É tanto que você vê as cantoras, ou as atrizes, ou as mulheres que mais expõem os seus corpos, são umas mulheres que ficam famosas. Eu acho muito interessante, aqui eu não quero ditar regras e nem eu quero julgar, mas eu sigo muitas jovens no Instagram e é muito interessante como elas gostam de postar com o celular para cima, para baixo, aparecendo os seios, e umas que gostam. Teve uma moda, já está com alguns meses, que diz: eu posto sim, desculpa a palavra, eu posto sim minha bunda. Então, elas todas postando o bumbum, e independente dele ser arrebitado, dele ser bonito, dele ser. Mas já existe, inclusive, há muitos anos, silicone. As pessoas colocam, as mulheres principalmente, colocam silicone no bumbum, silicone nos seios, silicone nas coxas. Seria mais fácil você ir para uma academia, você fazer. Ah, e está muito em moda. As pessoas postam elas fazendo academia e elas com as coxas maravilhosas. Uma cultura ao corpo. Inclusive, alguns países mais adiantados, não sei se no Brasil já existe essa lei, que as modelos eram magérrimas. E as meninas, inclusive, existem sites ensinando as meninas a serem magras, porque o bonito é ser magra, o bonito mesmo. Então, nós temos jovens, adolescentes com problemas de anorexia, com problemas de bulimia, porque elas querem manter o estereótipo da beleza que é imposta pela sociedade. Eu até tenho um vídeo aqui chamado A Ditadura da Beleza. Como a ditadura de que você tem que ser bonita, você tem que ser jovem, é tanto que você vê. Eu acho interessante que às vezes eu converso com pessoas novas e elas dizem: ai, mas eu já tenho 40 anos. E eu digo: não, você ainda tem 40 anos. Porque quando a expectativa de vida era 60 anos, 63 anos, então quando você completava 60 anos, você já estava já se preparando para o fim. Mas hoje a expectativa de vida é muito maior e eu gosto de dizer, como eu sou, né? Sou idosa, eu gosto de dizer que a velhice está aqui na cabeça, mas a velhice não está só na nossa cabeça. Claro, depois dos 30 anos, a gente começa a ter, e eu uma vez fui chamada para dar uma palestra para as pessoas de terceira idade, que chamavam de melhor idade. E era sobre felicidade a minha palestra. E eu cheguei já brincando com as pessoas, dizendo assim: gente, primeiro de tudo, eu quero desiludir vocês que essa não é a melhor idade. Que essa idade de vocês não é a melhor idade. A melhor idade, gente, vamos combinar, é 18 anos, porque depois dos 50 vem os ites da vida: epicondilite, bursite, tendinite e todos os ites que você possa imaginar. Porque envelhecer, eu até tenho um vídeo no meu IGTV, Instagram, Silvinha Jerusa, que diz assim: é muito difícil envelhecer, mas a gente envelhece desde que a gente nasce. Mas quando a gente chega a uma idade que a sociedade começa a impor a você que você está velho para trabalhar, que você está velho. Eu me lembro quando eu tinha uns 35 anos,
Eu era professora de inglês para executivos, eu queria parar de dirigir para cima e para baixo, e eu, então, me inscrevi numa agência e fui fazer uma entrevista lá na Paulista para ser secretária bilíngue. Eu me lembro, fui muito bonita, né? Eu era mais magra, etc. Fui toda chique e fui entrevistada, gostaram muito de mim. E depois o headhunter falou para mim: olha, seu currículo é maravilhoso, você se saiu muito bem na entrevista, mas essa empresa, era uma multinacional, acha que você está velha demais para o cargo. 30 ou era 35 ou 36. Eu saí decepcionada, porque eu imaginei, ué, 36, eu me achava tão nova, 36 anos já estou me achando velha para o mercado de trabalho. Bom, e continuei por muito tempo como professora de inglês para executivos, abri uma escola de inglês antes de ser psicóloga, mas é muito interessante como a sociedade brasileira, a pessoa com 40 anos já não é mais incorporada no mercado de trabalho, absorvida no mercado de trabalho. Imagina com 50, imagina com 60. Então, a própria sociedade impõe em você, não somente homem como mulher, principalmente na mulher, e como as mulheres foram educadas e foram direcionadas para ser esposas, mães e donas de casa. Essas mulheres, quando os filhos saem de casa, a gente chama a síndrome do ninho vazio. Quando você não tem mais um menino para levar para o colégio, quando você não tem mais um menino para você fazer comida, quando você não tem mais, as mulheres se sentem, o marido também, por sua vez, já a vida sexual começa a ficar devagar, quase parando, e você já não se sente mais tão atraente, você não se sente mais útil. E muitas vezes a nossa autoestima está no olhar do outro. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui dizendo o seguinte, que é papo furado dizer o outro não é meu espelho. O outro é sim seu espelho. Sim, o outro, dependendo de como as pessoas te veem e como as pessoas te dão feedback, você se sente sim mal e a sua autoestima vai para o pé. Claro que nós devemos lutar para que a nossa autoestima seja a maneira que nós nos vemos. E eu queria te perguntar hoje, como é que você se vê? Não importa o que os outros dizem de você, embora nas críticas, e principalmente eu estou falando no item beleza. Por que que uma mulher velha ou uma mulher que aparenta velha causa tanto medo? Porque quando nós mulheres nos olhamos nela, a gente diz, ai, é isso que eu vou me tornar, eu não quero me tornar isso. Uma vez eu fiz um curso chamado Revisão de Vida, lá em Curitiba, e teve um dia que a gente teria que olhar para as pessoas de lado, sem encarar nos olhos, e a gente olhar cada ruga daquelas pessoas. A gente olhar cada detalhe, porque cada ruga, cada detalhe do nosso rosto mostra a nossa experiência, mostra as nossas lutas, mostra os nossos anos. E a experiência conta sim. Por que que nós temos um livro interessantíssimo, que é pequeno, de um orador, Cícero, e ele se chama, tem vários livros com esse tema, tá? Mas esse é pequeno, é fácil de ler, que eu li, que foi muito bom, que se chama A Arte de Envelhecer. Ele é um orador, séculos e séculos e séculos atrás, e ele dizendo como é importante que os jovens se conectem e convivam com as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas têm experiência para passar. E é impressionante como nós vemos hoje, no mundo atual, o desprezo. Eu chamo isso de velhofobia. Como as pessoas são velhofóbicas. Eu me lembro, acho que faz uns 5 anos que eu assumi meus cabelos grisalhos, que aqui é branco, aqui é grisalho, e eu me lembro que antigamente me chamavam no trânsito de doida, sua louca, sua isso, e eu sinceramente não acho que eu faço loucuras no trânsito. Mas quando eu assumi os meus cabelos brancos, passei 4 horas e meia no cabeleireiro para descolorir tudo e depois colocar um monte de tonalizante para ir assumindo os grisalhos, eu ganhei outro nome. No trânsito não me chamavam mais de doida,
começaram a me chamar sua velha louca. Bom, aí eu comecei a ficar ferida. E eu, como eu não me olhava no espelho, eu não sabia que eu estava com os cabelos. Por que estão me chamando de velha? Certa vez eu falei para o meu marido, eu tenho para mim que eu vou tingir meu cabelo de volta. Eu vou colorir meu cabelo de novo. Porque estão me chamando de velha. E ele, que não me ajudou em nada, na minha autoestima, disse, não, mas não é por causa do seu cabelo, é por causa das rugas mesmo. É porque você está envelhecendo mesmo. Mas antigamente eu me chamava de doida. 2 dias depois eu era velha doida, entendeu? E a ponto de um senhor me parou e me trancou no colégio dos meus netos, que eu estava deixando eles na escola, e começou, sua velha irresponsável. Eu nem sei por que esse homem estava gritando comigo. Mas, como eu sou bocuda, eu digo, vem aqui, me enfrenta, seu maleducado, seu isso. E foi aquela confusão na porta da escola das crianças. Mas eu não ia ficar calada. Ele achava que porque eu tinha os cabelos grisalhos, que agora são brancos, eu ia ficar calada. Mas eu chamei ele para vir aqui. Eu digo, vem aqui, seu covarde. Enfim, o que eu quero dizer para vocês, o que eu queria só mostrar como... E no Twitter? No Twitter, então, é um barato. Ô tia, ô vovó, o que é que você está fazendo aqui? Vai fazer bolo para os seus netos. Eu nem sei cozinhar, nem bolo eu faço para os meus netos. Ou então um diz assim, olha, volta para o teu asilo porque o horário do lanche já passou. Ou, o que você está fazendo? Aí eu sempre respondo, né? Eu digo assim, em que planeta você está de achar que uma pessoa com mais maturidade não tem acesso à internet? Então, isso se chama velhofobia. Não existe a gordofobia? Pois existe a velhofobia. O Brasil é um país que impõe às mulheres, principalmente, um ideal de beleza, um ideal de juventude. Por isso que você vê avó, mãe, neta, usando as roupas parecidíssimas ou quase iguais. Porque nós temos medo desse nome, nós temos medo de envelhecer. E aí, voltando para o Cícero, para o orador Cícero, é importante que você, mulher, não queira se adaptar, que você encare as suas rugas, encare os seus anos, a sua experiência para você trocar com pessoas e que você, que é jovem, respeite as pessoas que têm mais história do que você, as pessoas que têm mais experiência do que você. E eu espero que um dia nós todos e nós todas possamos olhar para cada um, respeitando a sua história, respeitando a sua fase de vida, e que nós possamos, nós mulheres, possamos olhar para nós, não por causa do corpo, mas por causa da inteligência, por causa da experiência, por causa daquilo que você pode passar para as próximas gerações. Eu vou encerrar dando um exemplo que acontece muito nas tribos indígenas, em algumas tribos da África também, em que a história é passada dos antepassados, de o ancião ou a anciã senta-se na porta da sua casa e as crianças e os jovens e as jovens sentam para ouvir, para continuar aquela tradição. Então, que nós possamos respeitar, primeiro nos respeitar, que você possa ter o corpo que você quiser, sem você achar que o seu corpo é o que importa, e sim o seu caráter, a sua alma, o seu espírito, a sua capacidade de pensar, de agilizar, as suas experiências é o que contam. Que a gente possa admirar em outra mulher, não somente, não o corpo, mas que a gente possa admirar a inteligência, que a gente possa admirar a bondade, a generosidade, principalmente a sua história de vida e a sua experiência. Eu espero ter contribuído, que a gente possa envelhecer com dignidade, com hombridade. É difícil envelhecer, sim, é difícil. Começam a surgir as doenças, começam a surgir aquilo que a gente não quer, começa a surgir aquela, que eu diria, não diria neurose, aquela paranoia. E agora, o que está acontecendo comigo? Que a gente possa viver cada fase da nossa vida com dignidade, com tranquilidade,
com calma, com paz e que a gente possa aceitar, você jovem possa aceitar e aprender com a experiência das pessoas mais maduras. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com outro vídeo, com outras histórias interessantes e eu vou te pedir um favor. Se você gostou desse vídeo, clica gostei, se inscreve no nosso canal, coloca ali naquele sininho que você quer ser notificada ou notificado todas as vezes que tivermos uma novidade, tá bom? Um beijo para vocês.